Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor de Copacabana. Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe no meditar da sua palavra nesse dia especial. Hoje eu quero convidar você a refletir sobre a carta de Hebreus, capítulo 1. A carta de Hebreus, capítulo 1, que fala sobre a revelação de Deus, o Filho e os anjos. Que Deus triuno nos abençoe e nos guarde no meditar da sua palavra. Amém. A carta aos Hebreus não tem um autor definido, quem foi o autor de Hebreus. Porque nós sabemos que ela é uma carta que traz um conteúdo excepcional para a vida cristã, especialmente para o fortalecimento da nossa fé. Estamos no período de Advento, em que celebramos o primeiro Natal e aguardamos também a vinda do Salvador Jesus, que virá para julgar os vivos e os mortos, e pela graça de Deus iremos com ele viver no novo céu, na nova terra, na nova realidade proporcionada e criada por Deus. Diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pela qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Nesses 4 versículos, o autor de Hebreus, ele faz um resumo da presença de Deus durante toda da eternidade até os dias de hoje. Por quê? Porque nós vemos aqui que Jesus, ele sempre esteve presente, ele sempre esteve com Deus. Porque Jesus não é um homem qualquer, ele é o verdadeiro homem, 100% homem, nascido da Maria, da Virgem Maria, mas ele sempre foi 100% Deus. E como Deus, ele sempre existiu. Por isso que o texto diz que todas as coisas foram feitas por ele, o universo foi feito por ele. Isso já se diz lá no Evangelho de João. Perceba que o Novo Testamento ele traz uma linha, a mesma linha em todos os textos, falando a respeito de Jesus, falando da humanidade de Jesus, mas falando também da divindade de Jesus. Vocês sabem que hoje não há ninguém que negue a existência de um homem chamado Jesus Cristo na Palestina nos tempos de Jesus. O que se chama Jesus histórico é, vamos dizer assim, uma unanimidade. Todos acreditam que existiu esse homem. A grande questão é que sempre que se questionou a divindade de Jesus. Foi exatamente por isso que ele foi condenado à cruz, por ele dizer que ele é Deus, o eu sou. Isso foi considerado uma blasfêmia pelos líderes judeus, religiosos da época, que o levaram até Pôncio Pilatos. Por isso que Pôncio Pilatos colocou Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. É uma expressão que também apontava para Jesus como o descendente do rei Davi, o Messias tão aguardado. Infelizmente, os judeus, na sua maioria, não creram em Jesus como o Messias, aquele que viria para salvar o seu povo. Muitos hoje continuam não acreditando, acreditam em Jesus como um grande exemplo, como um grande modelo, como algo que eu posso alcançar com evolução, com caridade. E Jesus é muito mais do que um homem. Como diz esse texto, é aquele que foi constituído como herdeiro por Deus, é aquele que fez o universo, é o resplendor da glória de Deus, é o nosso Salvador, é o verdadeiro homem que se deixou morrer na cruz, é o verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas e o Criador da nossa salvação. Por isso que Deus, Espírito Santo, fortaleça a nossa fé em Cristo Jesus, pois ele é o nome acima de todo nome, ele é o nosso Salvador.
E aqui nesse texto de Hebreus, agora a partir do versículo 5, a gente vai observando exatamente como o autor coloca Jesus acima de todos, porque ele não é uma simples criatura, ele é o Criador também. E ele faz então uma comparação com os anjos, e ele diz assim: pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse, você é meu filho e hoje eu gerei você? Até hoje tem pessoas que acham que Jesus não era um verdadeiro homem, que ele era um espírito. Muitos acreditam que quando ele ressuscitou, só a alma dele, a alma dele foi criada, o espírito dele foi gerado, o corpo ficou na sepultura. Não, ele foi ressuscitado verdadeiramente, o homem Jesus, o corpo de Jesus. Por isso que é tão importante o relato de Tomé, que teve a oportunidade de tocar nas mãos de Jesus, tocar no lado de Jesus. Jesus teve fome e comeu com os discípulos. Tudo isso para evidenciar que ele, quando ressuscitou não a alma somente, mas o corpo também. E que isso vai acontecer comigo e com você. E pela fé em Cristo Jesus, o nosso corpo e a nossa alma vão viver com Deus na eternidade. Na maior parte e a melhor parte da vida humana, que está por vir a partir da volta de Jesus. Por isso, meus irmãos, Jesus não é um anjo, Jesus não é um espírito, Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E continua assim e continuará por toda a eternidade. Jesus é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus que ressuscitou e está com Deus. E aonde ele está? No versículo 8. A respeito do Filho, Deus diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ora, versículo 13. Qual dos anjos Deus em algum momento disse, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés? Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, está no trono, no lado direito de Deus. Mas aí vem até uma pergunta a respeito disso, falando sobre Santa Ceia. Como pode então Jesus estar de presença real, o seu corpo físico na Santa Ceia? É porque o corpo de Cristo, como Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, ele recebeu todos os atributos da divindade de Deus. Onde é que Deus está agora? Em todos os lugares. Onde é que Jesus está? Em todos os lugares, porque ele é Deus. Mas e o corpo de Jesus? A parte humana de Jesus está no trono? Não, está onde Deus está. Pela comunicação dos atributos da divindade, o corpo de Cristo, ele é totalmente distinto do nosso. Então, onde Deus está, Cristo está, o homem. Por isso que ele pode estar na Santa Ceia, ao mesmo tempo aqui em Copacabana, quando ele pode estar ao mesmo tempo em Curitiba, em Nova York, porque onde está Deus, ali está Jesus. E o verdadeiro homem. Confuso parece? Sim, mas é o milagre. O milagre do que a gente chama doutrinariamente da comunicação dos atributos. Os atributos da divindade de Deus tomam também parte do corpo de Deus. Porque Jesus é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Gerado, não criado, de uma substância com o Pai, porque em todas as coisas foram feitas. Por isso Jesus, ele é superior aos anjos, ele é superior a todos os seres humanos, a todos os profetas. Hebreus vai falar isso em vários momentos, vai falar que Jesus é o sumo sacerdote, vai falar que Jesus é o sacrifício perfeito, vai falar que Jesus é superior a Moisés, no capítulo 3. Por quê? Porque é Deus. Ninguém é e ninguém será como Jesus. Jesus é o Senhor, é o Rei dos Reis. Jesus é o Salvador. O seu sacrifício foi perfeito, uma vez por todas. O sangue derramado de Jesus paga perfeitamente todos os nossos pecados. Por isso, meu irmão e minha irmã, confie em Jesus. Nesse tempo de advento, agradeça a Deus por você crer em Jesus como seu Salvador. Celebre o primeiro Natal, mas sempre com os olhos fixos no autor e consumador da fé, Jesus Cristo, que virá em breve
como Rei dos Reis, para julgar os vivos e os mortos e levar os seus amados filhos e filhas para viver com ele durante toda a eternidade. É nisso que nós cremos. Cremos que Jesus é verdadeiro Deus, cremos que Jesus é verdadeiro homem, cremos que o seu sacrifício perdoou todos os nossos pecados de uma vez por todas, que no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, que ele subiu aos céus e voltará para julgar os vivos e os mortos e levar o seu povo para viver com ele durante toda a eternidade. Advento não é apenas esperar a ceia de Natal, é também celebrar o primeiro Natal, o nascimento do Salvador, e lembrar que ele em breve voltará. Ele não se esqueceu. No tempo, na plenitude do tempo, ele voltará. Que Deus nos encontre com a fé em Cristo Jesus nesse dia. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por ter enviado Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz. Obrigado por ter, através do sacrifício dele, perdoado 100% dos nossos pecados. Pedimos que fortaleça a nossa fé em Cristo Jesus, para que possamos aguardá-lo com confiança, com generosidade no coração, te servindo com alegria. Em nome de Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Convidamos você para estar conosco, culto no domingo às 10h30 da manhã e também no dia 25, dia de Natal, às 10h30 da manhã. Que você possa vir e celebrar conosco o Natal do nosso Salvador Jesus. Um forte abraço, que Deus te abençoe e te guarde.